gente! Bom dia, minha amiga dona de casa, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você nesta segunda-feira friorenta em Belo Horizonte. A meteorologia diz que hoje nós teremos uma máxima de 23 até 24 graus em Belo Horizonte. E nas cidades como Nova Lima, deve ser uma máxima de 22 graus. Lá é sempre mais frio do que Belo Horizonte, né? É isso aí. Então, um abraço para você. Vamos nos proteger do frio, né? É isso aí, sempre agasalhado. Estou aqui bem agasalhado, graças a Deus. Pois é. Olha aqui, o presidente Bolsonaro continua defendendo o seu ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Ele diz que não acredita que o Milton Ribeiro, um homem muito sério, pastor e etc., tenha cometido deslizes, né, na condução do Ministério da Educação. Ele diz o seguinte: ele pode ter até sido levado, né, a cometer, não ele cometer os deslizes, mas ele soltou verbas aí para 2 pastores que eram constantes lá no Ministério da Educação, e esses pastores, é claro, que ajudava as prefeituras a liberar dinheiro do Fundo Nacional de Educação e pegavam a sua comissão de 50, de 60, de 70, de 100 mil reais, de acordo com a verba que era liberada pelo Ministério da Educação. Quer dizer, ninguém sabe se o ministro Milton Ribeiro também se valeu desse dinheiro que esses pastores começaram a liberar lá no Ministério da Educação. Se era simplesmente porque eles eram pastores, então ele queria, naturalmente, atender, né, a classe dos pastores, né, ou simplesmente ele estava realmente participando de alguma coisa. A prova é que ele foi preso, já foi solto, né, e o presidente Bolsonaro não acredita que ele tenha cometido deslizes, né? Aliás, uma coisa interessante, no dia que o Milton Ribeiro foi preso, o governo liberou para o Centrão 1 bilhão e 600 milhões em emendas parlamentares. Todo mundo viu essa liberação, primeiro porque depois que começaram a ter um prazo que a campanha política estabelece, a lei eleitoral estabelece, o presidente, como candidato à reeleição, ele não pode mais dar nenhum pacote de bondade a ninguém. Então, até mesmo liberar as emendas parlamentares, ele não vai poder fazer depois daqui de uma certa data. Então, ele está adiantando, né? Liberando tudo agora, aquilo que ele não poderá liberar daqui uns meses, né? Daqui para frente. Nós teremos agora, para quem é candidato, né? Quem não é prefeito, quem não é presidente da República, naturalmente, né? Nem deputado estadual e nem deputado federal, as pessoas vão ter que, muitos, desincompatibilizar dos seus cargos, né? Sair e também aqueles que são radialistas, jornalistas e que estão na televisão e no rádio, aqueles que aparecem na televisão e no rádio, terão que licenciar-se para ser candidatos a alguma coisa nessas eleições. Então, e também quem está no cargo, como os governadores e presidente da República, não vão poder, né, liberar nenhum dinheiro, nenhuma emenda parlamentar ou qualquer outro tipo de pacote de bondade, né, durante a campanha, porque durante a campanha ele está comprometido com a reeleição. Então, tudo que ele fizer pode ser notado como uma campanha eleitoral, né, porque ele está no cargo e está tentando liberar dinheiro para as pessoas. Então, agora, a lei eleitoral ela é muito séria, muito dura, então ninguém vai poder liberar dinheiro. Então, por isso que eu acho que o presidente da República mandou liberar 1 bilhão e 600 milhões de emendas parlamentares. E agora, antes da lei vigir, ele deve liberar mais emendas parlamentares, né? Então, quer dizer, está dando esse pacote de bondade agora para resolver o problema do Centrão. Mas o Centrão, os líderes do Centrão, que nesse momento não tem nome, né, mas tem as suas lideranças lá no Centrão, eles já estão admitindo conversar com Lula. Ou seja, eles estão comprometidos com Bolsonaro, mas admitem conversar com Lula. Até porque esse Centrão, ele está sempre com poder. Quem chega a presidente da República tem o apoio do Centrão.
apoio na troca, né? Na troca. Por quê? Por quê? Porque todo mundo faz emenda parlamentar. E a emenda parlamentar, hoje, tem uma lei que é impositiva, ou seja, o governo é obrigado a liberar. Mas sabe como é que é, né? Tem sempre as facilidades, libera minhas emendas, que eu voto, faço isso, faço aquilo. Então, né? Mas esse Centrão, ele está comprometido com o governo, sempre esteve comprometido com o governo, qual seja ele, né? No primeiro governo do Lula teve o mensalão, que era uma forma de comprar o Centrão, né? E agora, né, está aí com o Bolsonaro, mas admitindo conversar com o ex-presidente Lula, que é o candidato da oposição. A gente não sabe até onde vai essa coisa política, né? Mas a política é assim mesmo, né? Esse tal de Centrão é um grupo de deputados, que é a maioria no Congresso Nacional, e que sempre esteve com quem está no governo, né? Eu lembro que aqui em Contagem, né, eu trabalhei lá, e o prefeito que ganhasse tinha os certos vereadores, né? Eles estão ao lado do poder, não estão ao lado de oposição, de nada, é ao lado do poder. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, elas são antissépticas das veias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacchetti, concedeu entrevista coletiva na última sexta-feira sobre a incidência da Covid-19 no estado. Ele mencionou a baixa vacinação em crianças. André Cristino fala conosco. André. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacchetti, falou sobre a alta de casos de Covid no estado. Segundo a pasta, os números não representam uma quarta onda. Nós estamos cada vez com uma menor relação entre casos, internações e óbitos, fruto do sucesso da vacinação. E esse caso agora, dessa época que nós estamos vivenciando, eu lembro, se vocês resgatarem aí as últimas coletivas, a gente esperava esse aumento sazonal, não estamos vivendo uma quarta onda por uma cepa nova, o que estamos vivendo agora é um aumento de casos respiratórios comum dessa época. As internações de crianças aumentaram nesta época do ano. Não só pela Covid, mas por doenças comuns do inverno. Segundo o secretário, os números poderiam ser melhores caso os pais tivessem vacinado seus filhos. Apesar de criança não ser a maior causa das internações Covid, nós temos uma vacina que praticamente impediria qualquer criança de morrer de Covid. Então, vamos lembrar aos pais, temos 30% aí de crianças que não tomaram nem a primeira dose e nós temos muitas crianças ainda para tomar a segunda dose de vacina. A vacina contra o coronavírus é a principal forma de combater a pandemia. Os números comprovam a eficácia da imunização. A proporção da população não vacinada em relação a quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço, nós estamos falando em mais de 5 vezes a chance dessa pessoa evoluir a óbito. Então, quem não tomou vacina, a chance de morrer é muito maior de quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço. E quem não tomou a dose de reforço também, é importante a dose de reforço. Olha como é que a proporção é quase 3 vezes maior. Segundo Bacchetti, o vírus encontrou nas fake news um aliado. O brasileiro sempre foi favorável à vacinação, historicamente. O mineiro, da mesma forma. Esse novo processo de colocar a vacina como o tema principal do nosso dia a dia, desde o início da pandemia, né? Desde janeiro do ano passado, como a vacina se tornou, que a gente fala, né? Que a maior joia que todo mundo queria a partir de janeiro do ano passado era a vacina. Ou seja, se a vacina se destacou, as pessoas vão ou defendê-las ou desprezá-las. E foi o que aconteceu e teve um impacto grande em todas as vacinas. O calendário de vacinal infantil, todo ele foi prejudicado por causa de fake news. Porque se alguém falar mal de uma vacina, ele está falando mal de qualquer vacina. Quando ele cria uma história que a vacina pode causar qualquer mal à criança, isso faz um efeito colateral muito grande.
E não tenho dúvida que a gente não vai atingir essas metas, muito provavelmente pela ação das fake news. Pois é, olha, é uma coisa interessante o que o secretário Baccherete fala, é porque, de repente, as pessoas politizaram a vacina. Né? Começado pelo presidente da República, que não queria a vacina da China e etc, etc. E a China, que hoje, a China é o principal meca de fabricação de tudo nesse país. Né? Hoje, por exemplo, nós não temos mais indústria têxtil, tudo vem da China, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, de população, e não tem direitos sociais lá, não tem direito de empregado lá. Lá na China o trabalho é quase escravo, porque eles precisam empregar. Então, se tivesse lá na China o empregado, os mesmos direitos que o empregado tem aqui no Brasil, a China não empregava ninguém. Né? Então, por isso que a mão de obra na China é barata e todo mundo, ao invés de desenvolver aqui a indústria têxtil, a fábrica de roupas, etc., está vindo tudo da China. Então, é mão de obra que nós estamos deixando de ter aqui no Brasil, infelizmente. Né? Mas politizaram a vacina. E as pessoas não querem se vacinar. Né? Não querem se vacinar contra a Covid, né? Não querem acreditar na ciência. E também as crianças, né? Muitos pais não deixam as crianças se vacinarem. Que besteira, que bobagem. Olha, nós fomos aqui, nós tivemos um zero há pouco tempo daquela doença que as crianças têm muito, né? No início da sua infância, né? Que é quando você... E muitos aqui tiveram problemas, né? Eu lembro aqui do prefeito Sérgio Ferrara, né? Que andava com dificuldade. O que era? Era o problema de não se vacinar, né? Então, não tinha vacina na época. Então, depois nós tivemos a vacina Sabin, né? Que ajudou a imunizar as crianças contra a paralisia infantil. Então, que bom que a gente tenha a vacina. E nos últimos tempos, né? Apareceram as fake news aí, e as pessoas passaram a acreditar na vacina. Isso é muito grave. É bom lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte, através dos seus postos de saúde, está aplicando a 4ª dose contra a Covid. As pessoas mais idosas podem não só a 4ª dose contra a Covid, como também a vacina contra a gripe, né? E principalmente contra a pneumonia. Você pode, inclusive, os laboratórios também, se você pode pagar, você pode tomar uma bela vacina contra a pneumonia, né? Então, vamos acreditar na vacina. A vacina é o meio da gente se imunizar. É claro que essa gripe forte que está por aí, todo mundo fala, Covid e tal, não. Gripe forte. Uma gripe muito forte que se mistura com os mesmos sintomas da Covid, né? Quem se vacinou está passando tranquilamente pelo problema. Quem não se vacinou fica agora, né? Fica mais por causa da gripe, né? Fica com mais sensível ao vírus, não só da gripe, como também ao vírus do Covid. Pois é, o Vila Nova Atlético Clube, tradicional clube fundado em Nova Lima, vai fazer amanhã, dia 28, 114 anos de fundação. Vila Nova Atlético Clube, 114 anos de fundação. Antigamente tinha 2 clubes em Nova Lima, né? Era o Vila Nova e o Retiro. O Retiro continuou sendo clube amador. E o Vila Nova foi para o profissionalismo, né? E foi um grande adversário dos clubes de Belo Horizonte, que era Atlético, Cruzeiro, né? Grande adversário do Siderúrgica, que era um outro time também, que tem mais de 100 anos de fundação. O Siderúrgica foi campeão em 37 e em 64. E o Vila Nova foi campeão em 1951, a última vez que ele foi campeão. E nota-se, nós tínhamos um ano de inauguração do Estádio da Independência, que o Estádio da Independência foi construído por causa da Copa do Mundo de 50. E quem jogou aqui na Copa do Mundo de 50, quem fez daqui a cabeça de chave aqui, foram os ingleses, que ficaram hospedados em Nova Lima, na casa dos ingleses lá em Nova Lima, né? E então o Vila, em 1951,
a partida, acho que contra o Atlético, que ele foi campeão, em 1951, teve o maior público que o Independência pegou em toda a sua história, né? Depois o Vila Nova, recentemente, eu falo mais recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, jogou contra o Cruzeiro, uma final do campeonato, e o Mineirão recebeu 130 mil espectadores. Hoje o Mineirão, por causa das cadeiras, todo mundo tem que estar confortavelmente sentado, etc. Tal. Hoje você tem um público de mais ou menos 62 mil pessoas no Mineirão. Mas naquela época, nessa última vez que o Vila disputou ao final do Campeonato Mineiro, foram 130 mil espectadores. Então o Vila Nova foi campeão de 51, né? E está completando amanhã 114 anos. É uma data muito importante. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Junho é o mês dedicado à conscientização do melanoma. Embora seja o menos frequente na população e um tipo de câncer bastante agressivo e tem alta taxa de mortalidade. Quem fala sobre isso é o André Cristino. André. No ano passado, Jaqueline descobriu que tinha melanoma, um tipo de câncer de pele. Mesmo sendo médica, o diagnóstico abalou. Descobriu só porque ela estava sangrando e o sangrar dela que me incomodava. Pela área ser uma área de sutiã, sangrava a roupa. E aí isso me incomodava. Foi assim um baque muito grande. Eu saí de mim, assim. O melanoma é um câncer considerado raro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, neste ano, cerca de 8.450 casos devem ser confirmados, o que corresponde a aproximadamente 5% dos diagnósticos positivos de câncer no Brasil. O problema é que, se não for diagnosticado cedo, a taxa de mortalidade se torna alta. Apesar de ser raro, a importância dele é que ele pode ser fatal. Então ele tem essa capacidade de penetrar mais profundamente na pele e com isso ele pode ir para outros órgãos e tecidos. O principal indício de melanoma é a alteração de pinta escura. A regra ABCDE é usada internacionalmente para o diagnóstico. A gente vai ter o A de assimetria. Então se você tem uma pinta pigmentada, ou seja, preta, que esteja assimétrica, você parte ela ao meio, o lado direito é diferente do lado esquerdo, isso chama atenção. Outra questão é o B, bordas irregulares. Então, se você tem uma pinta redondinha, toda correta, ela é menos perigosa. Agora, se tem uma pinta completamente irregular, que tem a borda toda serrilhada, tem que chamar atenção. O C é cor diferente. Então, uma pinta que é homogênea é uma pinta mais segura. Uma pinta que é heterogênea, que tem partes que são muito escuras, partes que são muito claras, parte que pode estar sangrando, chama muita atenção também. A letra D é o diâmetro acima de 6 milímetros. Então, pintas muito pequenininhas, a gente não tem tanta preocupação, mas lesões que tem maior que 6 milímetros ou pintas grandes, também tem que ter um olhar de atenção. Agora, de todos esses, o mais importante é o E, que é evolução. Se nós temos uma pinta que era muito pequena e essa pinta começou a crescer, ou se a gente não tinha uma pinta no rosto, na mão, no braço ou em qualquer parte da pele, e essa pinta apareceu e está crescendo, isso chama a atenção que está tendo uma multiplicação celular rápida e isso pode ser um tumor. A exposição ao sol sem proteção é um fator que pode contribuir para o desenvolvimento da doença, mas também há causas genéticas. Pessoas que têm olhos claros, pessoas que são muito brancas, pessoas que são ruivas, pessoas que têm sarda ou pessoas que têm muitas pintas, são aquelas que têm maior tendência de ter o melanoma. A melhor forma de combater é a prevenção. Jaqueline está no final do tratamento e tem experiência para recomendar. O principal é procurar um profissional para poder olhar as pintas e olhar com frequência, principalmente. Pois é, eu tive um amigo que tinha olho azul, né? Olhos claros, azuis, bonito, né? Meio loiro, e apareceram algumas pintas, e ele nunca ligou para elas, né? E foi vivendo normal e tal. Um dia, depois que estava chegando aos 70 anos, ele teve alguns problemas de saúde.
E aí constatou-se que as pintas que ele tinha nas costas, elas se transformaram em câncer. E esse câncer deu metástase, né? Espalhou pelo corpo. Olha, você vê que coisa impressionante, né? E ele internou e já internou para morrer, né? Presta bem atenção. Então, quer dizer, se você tem essas pintas, você tem pele clara, principalmente pele clara, pessoas ruivas e etc. tal, então cuide bastante, porque essas pintas, elas são, elas podem ser um câncer que esteja começando, não é verdade? E por isso que o câncer de melanoma é um negócio muito sério, né? Não só nas pessoas claras, todo mundo teve pinta, manda dar uma olhada, não é verdade? Porque isso pode resultar num câncer. Olha aqui, o pessoal tá meio chateado com a justiça, né? Porque vocês viram falar aí há poucos dias do chamado cangaço moderno, né? Aqueles caras que foram assaltar um banco lá na cidade de Itajubá. E eles têm um sistema, né? Para despistar a polícia, eles dão um tiro para tudo quanto é lado, fazem pessoas reféns e etc e tal, justamente para despistar a polícia. Mas a polícia conseguiu prender um cidadão que era olheiro do grupo. Aí entraram com um pedido de habeas corpus para ele, e ele estava preso, e o juiz o soltou, dizendo que ele não era perigoso para a sociedade. Olha, ele fazia parte de um grupo que é o chamado o cangaço moderno, que colocou em dificuldade uma cidade do sul de Minas, a cidade de Itajubá, né? E aí todo mundo falou assim, meu Deus do céu, é como lavar gelo, né? A polícia estava lá, 4 policiais foram atingidos pelos tiros dos bandidos, né? Um ficou em uma situação mais difícil com o braço e etc. E para o juiz, não, o cangaço não foi muito problema, não. E o cara é muito bonzinho, felizmente. Amanhã a gente volta.